O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a certeza que nós precisamos hoje alimentar a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso coração. O Senhor ama o seu povo de verdade. Durante essa semana nós percebemos a liturgia da palavra nos conduzir a partir do livro de Esdras. Nós percebemos o amor de Deus que tira o seu povo da realidade do exílio, da Babilônia, aquele povo que pecou, escolheu a idolatria, se afastou de Deus e pagou um alto preço. Foi viver no exílio da Babilônia durante 70 anos. Os profetas haviam já trazido a palavra de que o povo voltaria depois desses 70 anos. E Deus começou um movimento na direção desse povo para levá-los a essa experiência de um amor que converte, de um amor que atrai o ser humano para si, que atrai o seu povo. E o que Deus fez? O que nós vimos no texto de Esdras? Deus usou de 3 reis pagãos, começando pelo rei Ciro, depois o rei Dario, até o rei Artaxerxes. Eles eram pagãos, mas a ação do amor de Deus moveu o coração daqueles reis. Inclusive, Ciro até orou, até falou que o Deus de Israel também era o seu Deus. E eles abrem as portas para que o povo volte do exílio para Jerusalém, para a sua terra, para a cidade santa. Eles estavam humilhados, exilados, escravizados no exílio. E Deus se move na direção daquele povo. A gente precisa entender esse movimento também do céu na nossa direção. E já não é um rei pagão, não é Ciro, não é Dario, não é Artaxerxes. É o rei dos reis que vem para nos libertar. É o rei dos reis que vem para nos salvar. É o Senhor Jesus Cristo que vem nos atrair para perto dele, para transformar a nossa vida, para trabalhar no nosso coração. Na profecia que nós escutamos de Ageu, nós vamos perceber que esse povo que experimenta o amor de Deus não entende, não consegue alcançar a oração que ontem Esdras fazia. Ele dizia: olha, não há santidade ainda. Ele reconhece o pecado, ele reconhece as falhas desse povo, ele reconhece as limitações, e ele diz: os nossos antepassados e nós pecamos contra ti, mas o Senhor foi condescendente, foi misericordioso, o Senhor foi generoso e se moveu na nossa direção. Mas hoje Deus fala pela boca do profeta Ageu. Vocês não estão percebendo? Deus fala com aquele povo que voltou do exílio. Eles tinham edificado um altar, mas eles não tinham reconstruído a casa de Deus. Eles tinham erguido um altar onde eles ofereciam sacrifícios ao Deus verdadeiro, mas eles não tinham construído a casa de Deus. E Deus vai dizer para eles: será que não chegou o tempo? Versículo
2: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor? E aí, continua o versículo 4, a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambres, enquanto esta casa está em ruínas? Vocês voltaram do exílio com esse objetivo, de me colocar no centro da vida de vocês. Então, a importância do templo ser reconstruído, ela é fundamental para que seja visível para vocês e para todas as outras nações que eu sou o centro da vida de vocês. Que no centro da vida de vocês, que a cidade toda está edificada e construída em função da adoração, em função do templo, em função do reconhecimento de quem eu sou e de quem vocês são. Vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. Amém? E aí, ele começa a mostrar para eles. Isto agora diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estás passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Ele mostra a natureza. Vocês estão percebendo? Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem muito pouco. Vocês têm se alimentado, mas não têm sentido-se satisfeitos. Vocês bebem e não embriagam-se. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o num saco roto. Não vê a cor do dinheiro que recebe no salário. E Deus está mostrando para eles por que isso acontece. Porque eu deixei de ser o centro. Por que muitas pessoas perdem o sentido? Nunca se sentem saciadas. E aí a gente vê muitas pessoas dependentes de alimento, de bebidas, dependentes de uma sexualidade desregrada, para ter aqueles momentos de prazer, para ter aqueles momentos de euforia. Muitas pessoas dependentes do exterior para se embrenharem numa falsa alegria. E percebem-se vazias, não se sentem satisfeitas, porque estão fora da graça. Deus não está no centro, Deus não é o mais importante, o culto não é o mais importante, a adoração a Deus não é o mais importante. Quantas pessoas deixam de adorar o Senhor no dia dele, no domingo, por causa de um futebol, de um churrasco, de uma festinha besta? Quantas pessoas colocam Deus em segundo plano e aí ficam perguntando: mas por que a minha vida está assim? Por que está desse jeito? Claro, aquele que tinha que estar em primeiro lugar no centro da sua vida é o segundo, terceiro ou quarto. Deus está dizendo para aquele povo: vocês semeiam muito, não colhem nada. Vocês comem e não se sentem satisfeitos, bebem e nem se embriagam. O salário que vocês recebem cai num saco roto, não dá para nada. Ele está mostrando no material aquilo que no espiritual já está estabelecido numa morte espiritual, numa tibieza, numa mornidão, numa vida sem sentido. Além da tibieza, aquilo que a gente chama muitas vezes de preguiça espiritual. A pessoa não tem disposição, a pessoa não tem aquele movimento interior de se entregar, de buscar. Tudo é difícil, tudo é penoso. Isso se chama assídia no grego. É uma preguiça espiritual, é uma tristeza espiritual. Mas por quê? Deus saiu do centro e Deus vai dizer: olha, vocês estão morando em casas maravilhosas, vocês já perceberam isso? Isto diz o Senhor: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estás passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, ela me será aceitável, e nela eu me glorificarei, e a minha glória estará na vida de vocês. Mas vocês me deixaram de lado, vocês saíram de lá para edificar a minha casa, mas vocês construíram a de vocês e me deixaram sem lugar, sem espaço na vida de vocês. Eu pergunto para a igreja que está aqui reunida: como está Deus na sua vida? Que lugar Ele tem ocupado no seu coração? Será que você é apenas um curioso
que procura Deus de vez em quando, igual Herodes, não estava querendo ver Jesus, ele estava curioso, porque ele trazia um remorso. Ele matou João Batista, e alguns do meio do povo falaram: não é João Batista que ressuscitou, ou é o profeta Elias, ou é algum profeta que ressuscitou. Ele não está querendo ver Jesus porque ele está com necessidade de Jesus, ele está com uma curiosidade. Mas eu e você só experimentaremos verdadeiramente a saciedade do coração, que nada nesse mundo, nenhum prazer dessa terra, nenhum bem material pode trazer para nós. Nós só experimentaremos a saciedade no nosso coração quando nós buscarmos ver Deus de verdade, sem interesse de todo o nosso coração. Ah, mas Deus não fez aquilo que eu esperava. Eu não estou buscando a Deus porque Ele faz. Eu estou buscando a Deus porque Ele é a minha maior necessidade. Quando Deus estiver nesse nível na nossa vida, nós vamos começar a contemplar a prosperidade espiritual. Nós vamos começar a experimentar uma alegria indizível, que não é traduzida com palavras, porque ela vem de Deus. Nós vamos começar a experimentar uma esperança que não decepciona e que não para aqui. Quando nós perdemos entes queridos, quando nós perdemos bem, ou até bens, quando até mesmo a gente perde a nossa reputação por ser cristão, por defender a vida, por dizer com clara convicção: a igreja defende a vida desde a sua concepção até a sua morte natural, ainda que o mundo queira matar as crianças no ventre de suas mães. Ainda que os magistrados queiram aprovar a lei do aborto, não! Nós subimos no monte, nós adoramos o Deus da vida, não o Deus da morte. Nós não adoramos o Deus da morte, o Deus da morte é Satanás. E Jesus mesmo disse: Ele veio para roubar, matar e destruir. Então aquele que quer matar a criança no ventre é quem? É o ladrão, é o diabo. É muito tranquila a lógica. E o pior de tudo, que existe gente dentro da igreja católica que negocia valores inegociáveis. Sabe por que esses movimentos estão ganhando força? Porque nós negociamos por causa de política, de preferência, por causa de ideias. Nós relativizamos a palavra, nós relativizamos o Deus da vida pelas nossas preferências. Agora nós não temos mais aquela força profética, porque a gente ficou se degladiando, se separando, se dividindo, permitindo que um monte de coisa louca entrasse na nossa mente e a gente dissesse assim: olha, essas realidades morais não são para nós discutirmos. Esse é o fruto do relativismo. O profetismo perde a sua força e a gente diz para o mundo assim: avancem, porque nós não temos mais aquela decisão e aquela força que nós deveríamos ter, porque nós negociamos. Nós negociamos. Nós perdemos aquilo que era a bandeira que nós deveríamos levantar. A bandeira da vida eterna, a bandeira do ressuscitado. E aqui eu não estou falando de bandeira política, não. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando de coisas eternas. Porque nós enfiamos nessa politicagem, nós perdemos o fio daquilo que é o profetismo dos valores eternos. Vocês estão vendo? Porque vocês comem, não se saciam. Vocês bebem, nem se embriagam. Vocês recebem salário e aquilo que vocês recebem não dá para nada. Vocês não estão percebendo que vocês plantam e as sementes não estão brotando, porque eu saí do centro, pessoas foram colocadas no meu lugar, coisas foram colocadas no meu lugar. Vocês deram mais importância para os seus interesses do que para mim, diz o Senhor a partir da boca do profeta Ageu. Isso se traduz para agora. A palavra nos fere hoje, a palavra nos corrige hoje. Deus nos corrige hoje como igreja, como povo dele. Ou nós nos voltamos para o Senhor, ou nós seremos envergonhados nesse mundo. Ou nós voltamos a ter uma vida profética, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, ou nós pagaremos um alto preço. Pagar um alto preço aqui nesse mundo
Graças a Deus, se a gente pagar esse alto preço aqui, for perseguido, humilhado, apedrejado, talvez até perdemos a nossa própria vida, sermos aprisionados, esse aí não é o problema. Sabe qual é a minha preocupação? É nós entrarmos tanto nessa mentalidade do mundo e morrermos espiritualmente e perdermos a vida eterna. Essa é a minha preocupação. Perder as coisas daqui eu não tenho preocupação alguma. Eu tenho medo de perder a minha alma. Esse é o único temor que eu trago. O resto, eu perder reputação, eu perder a admiração das pessoas, eu perder a saúde, alguém me cuspir, me apedrejar, me xingar, como me xingaram na época aí do ano passado nas redes sociais. Gente da igreja. Isso eu não tenho problema. Agora, perder a minha alma, aí eu me preocupo. Porque eu me alianço com ideias, ideologias, pensamentos do mundo e esqueço de Deus. E esqueço do principal. Por isso que vocês estão vazios. Por isso que vocês estão sem força. Por isso que vocês estão sem profetismo. Porque é a mim que vocês têm que adorar. É a mim que vocês têm que servir. É a mim que vocês têm que buscar. Diz o Senhor. E entenda algo. Eu coloquei aqui um número 27 do catecismo, que eu nunca deixo de citá-lo, porque ele é a maior verdade que a igreja apresenta para nós dentro dessa realidade. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Eu queria que você repetisse comigo essa frase do número 27 do catecismo. Deus não cessa de atrair o homem para si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Diga comigo, a verdade. A verdade, não a mentira. Eu não posso me deixar enganar com as mentiras desse mundo. Porque o meu coração está procurando a verdade absoluta. E essa verdade é Jesus Cristo. A sua palavra, a sua doutrina. E ele vai dizer, repita comigo, e não cessa de procurar a felicidade. O mundo não pode dar essa felicidade que o nosso coração busca. Relacionamentos não podem dar essa felicidade que o nosso coração busca. Porque o que o nosso coração está buscando, a igreja está dizendo, Deus deixou inscrito no coração do homem um desejo por ele. E esse desejo não se sacia senão com Deus. O mundo tem ficado cada vez mais doente, mais insaciável. As pessoas estão adoecidas em todos os níveis, porque deixaram de procurar a felicidade onde ela se encontra e estão procurando a felicidade onde ela não se encontra. Então não seja um curioso como Herodes, tetrarca. Seja alguém que busca a Deus com sinceridade. E eu vou te dizer, você vai encontrar a verdade e a felicidade que o seu coração tanto procura. É só nele, é só numa entrega verdadeira, sincera, de alma, aonde a minha aliança é com Deus, a minha aliança é com a palavra de Deus, a minha aliança é com os mandamentos, é com a lei de Deus, a minha aliança é com a sã doutrina da salvação. Tudo aquilo que é contrário na minha vida não serve, porque é essa casa que Ele quer que nós edifiquemos para Ele. É o meu coração, é o seu coração. Essa semana eu celebrava lá na Basílica São Francisco, na segunda, e eu trazia uma reflexão de um padre da igreja, onde ele dizia assim, quando você entra numa basílica, numa igreja, você não quer encontrá-la iluminada, limpa, bela. É assim que Deus quer encontrar o templo da sua alma. Iluminado, limpo, belo, para que ele possa ter espaço para a glória dele se manifestar. A palavra que o profeta Ageu termina falando em nome do Senhor é essa.
Mas subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, ela me será aceitável. Deixa eu dizer, a casa do seu coração, da sua alma, do templo que é você, precisa ser aceitável para Deus. Precisa ser aceitável. Nela eu me glorificarei. Deus quer ser glorificado no templo do seu coração. Amém? Traz a sua mão sobre o seu coração. Fala, meu Deus, eu te peço, nessa noite, uma graça especial, de colocar o Senhor no devido lugar, de colocar o Senhor no centro da minha vida. E eu quero, colocando o Senhor no centro da minha vida, fazer essa experiência de estar com a minha casa interior, com a minha alma edificada para a sua glória na minha vida e através de mim. Senhor, muitas vezes eu busquei em lugares onde a verdade não estava e nem a felicidade que o meu coração deseja. Mas nessa noite, eu não quero te ver como Herodes desejou te ver. Pela curiosidade, eu quero te ver para que o Senhor seja o tudo na minha vida e para que eu encontre verdadeiramente a verdade e a felicidade que eu tanto desejo. Amém. Pode aplaudir essa verdade e essa felicidade que o nosso coração deseja. Nós somos atraídos para Ele. Nós somos atraídos para Ele. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.